Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vortex Educacional. E a aula de hoje é sobre semi-reta e segmento de reta, beleza? Então vamos lá. Para vocês aí que ainda estão começando a acompanhar o canal agora, se você ainda não assistiu a aula sobre ponto, reta e plano, ou então a aula sobre retas paralelas, concorrentes e coincidentes, vai aparecer aqui no canto superior da tela as aulas para vocês acompanharem antes de pegar essa aula aqui, tá bom? Então vamos para o vídeo. A aula de hoje, pessoal, é sobre semi-reta e segmento de reta, como eu já disse. E esse tema é realmente uma matéria que deriva do entendimento do que é uma reta, tá bom? Então vamos relembrar, né, o que é uma reta antes de ir para o quadro. Primeiro, a reta ela é um ente geométrico infinito. E é uma ideia intuitiva, ou seja, é uma coisa que a gente entende, mas não consegue explicar muito bem. Mas vamos lá. Uma reta, ela não tem começo nem fim. Ela simplesmente existe e continua crescendo infinitamente, tanto para a direita quanto para a esquerda, beleza? Aí o que acontece, pessoal? A gente aprende ponto, reta e plano para quê? Para que a gente consiga formar figuras geométricas, para que a gente consiga formar ângulos. Então, tudo aquilo que a gente vê e entende no nosso mundo como geometria sai das ideias básicas de ponto, reta e plano. Bom, para a gente conseguir entender como que se formam figuras geométricas e ângulos, a gente precisa antes entender esses dois conceitos aqui em cima, segmento de reta e semi-reta. Por exemplo, as figuras geométricas elas não são formadas por retas, elas são formadas por segmentos de retas. Naturalmente, também ângulos, né, que é uma coisa que a gente costuma ver muitas vezes, né, é formado por semi-retas. Então, na aula de hoje a gente vai entender essa diferença, né, e por que a gente usa esses nomes aqui, ao invés de simplesmente falar reta ou linha ou qualquer coisa assim, tá bom? Então, veja bem, se a gente entende que a reta ela é um ser infinito, logicamente não faz sentido a gente desenhar algo infinito todas as vezes, né? Então, para compor, para construir ideias que precisam de um objeto matemático alinhado, vamos dizer assim, a gente criou essas duas nomenclaturas aqui, tá bom? Esses dois nomes diferentes, semi-reta e segmento de reta, tá bom? E esses dois, eles vão ser responsáveis por transformar a reta, que é um ser difícil de ser trabalhado, né, para formar figuras, para formar ângulos, em dois outros tipos de entidades geométricas, né? E aí, a partir delas, a gente consegue construir o que a gente precisa. Então, vamos começar aqui, ó, pela semi-reta. O que vai ser a semi-reta, pessoal? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. A semi-reta, ela vai ser para nós uma parte da reta. Para entender bem essa frase, a gente precisa antes compreender o seguinte: reta não tem começo e não tem fim, beleza? A nossa semi-reta, ela é parte da reta. Portanto, se ela é parte da reta, eu vou acrescentar a ideia de que ela sendo uma parte da reta, ela possui um começo, beleza? Ou seja, apesar dela não ter fim, ela tem um começo. Então ela inicia em um determinado ponto e cresce infinitamente na outra direção. Quando a gente estudou retas, né, lembra lá daquele vídeo de ponto, reta e plano? Eu disse lá que ela cresce nas duas direções, para a direita e para a esquerda, para onde ela começa e termina, entre aspas, né? Aqui, na semi-reta, o crescimento ele é unidirecional, ou seja, tem uma direção só. Ela vai ter um ponto de início, mas ela não vai ter um lugar para acabar. Isso é uma semi-reta. Na matemática, quando a gente vê a palavra semi ela quer dizer metade. Por exemplo, um carro semi-novo é um carro meio novo, ou meio velho, né? É metade novo, metade velho.
Uma semi-reta dá para entender, entre aspas, que é metade de uma reta. Já que uma reta é infinita, né, e cresce nos dois lados, você vai pegar o crescimento só de um lado. E isso vai ser a semi-reta. Então, desenhando, né, se a gente for fazer aqui ilustrativo, né, o que a gente entenderia? Né? Eu vou desenhar aqui ó, o seguinte. No nosso entendimento anterior, reta era algo que, apesar de infinito, a gente desenha uma parte aqui, né? E ela cresce para lá e para cá. E a gente aprendeu lá a dar nome para as retas com uma letra minúscula, né? E acrescento aqui nessa aula o quê? Pode colocar a letra minúscula e um símbolozinho em cima, com a setinha para um lado e para o outro. Isso aqui, para nós, uma das nossas primeiras aulas, era o quê? Uma reta, beleza? Só que o que acontece agora? Agora a gente entende o conceito de semi-reta. Então, para semi-reta, o que a gente vai entender? A gente vai unir a ideia de ponto junto com reta. A gente vai colocar a reta e no lugar da setinha, a gente vai colocar um ponto. E só de um lado a gente vai colocar a setinha. O que isso significa, pessoal? Significa que eu tenho um começo, porém eu não tenho um fim. Isso dá para nós a ideia de semi-reta. Tá bom? Na nossa primeira aula também, então assista, vai estar aqui em cima novamente, reforço. A gente aprendeu que para dar nome para um ponto, a gente usa uma letra maiúscula. Então eu vou usar aqui a letra A, beleza? Aí o que acontece? Essa semi-reta, ela não vai acabar aqui. A gente, assim como na reta, a gente desenha uma parte dela. Se ela continua infinitamente para cá, eu sei que ela vai continuar seguindo esse tracejado meu ali, né? Com certeza mais alinhado do que aqui, não é verdade? E aí é o seguinte, eu sei que durante toda essa trajetória ela vai passar por infinitos pontos. Então eu vou escolher um ponto aleatório aqui e colocar o nome dele de B. Bom, pensando nisso, né, que ela tem um ponto definido de origem, que é o ponto A, e tem um outro ponto qualquer na trajetória dela B, para eu dar nome para ela, eu vou usar dois pontos. Então, os meus dois pontos vão ser o A e o B. Então, para dar nome para elas, eu vou usar a letra A maiúscula, que é o ponto de origem, a letra B maiúscula também, que é o ponto qualquer que eu estou usando para referência, né? E vou colocar em cima das duas letras uma setinha apontando para lá. Ou seja, quando a gente vê esse tipo de escrito aqui, a gente sabe, mesmo sem ver o desenho, que a gente está falando de uma semi-reta e não de uma reta. Diferentemente daqui, quando a gente vê esse símbolo, né, uma letra minúscula, e essa setinha apontando para os dois lados, a gente sabe que a gente está falando de uma reta, mesmo sem desenhar uma reta. Entendido? Então, esse é o conceito básico de semi-reta. E esse conceito ele existe desde o ensino fundamental até o ensino médio. E depois, né, para quem entra na faculdade, também continua vendo esses conceitos de semi-reta, segmento de reta, reta, lá nas primeiras matérias dos cursos de exatas, tá bom? Então, isso é semi-reta. Fácil, básico, tranquilo de entender, ok? Vou apagar para seguir para a parte de segmento de reta, ok? Então, vamos lá. Quando a gente traduz, né, essa expressão segmento de reta, a gente deve prestar bem atenção no que significa cada palavra. Né? Semi-reta, né, que eu falei antes, é metade de uma reta, ou seja, só o crescimento de um lado começa, mas não tem fim. A palavra segmento sozinho, ela tem vou apagar aqui e usar a letra azul, tá bom? Que estava apagando. Então vamos lá. Para usar segmento, a palavra segmento significa pedaço. Beleza? Então, segmento de reta vai significar para nós pedaço da reta, ok? Então, ó, é um, né, pedaço da reta. Mas aí vocês vão perguntar, mas professor, qual que é a diferença de parte para pedaço? Quando eu uso a palavra parte na semi-reta, eu estou realmente excluindo um trecho inteiro, né, do meu ente geométrico. Agora, quando eu falo pedaço, o pedaço ele tem começo e ele tem fim.
né, é como se fosse uma fatia de um bolo, né? Eu tenho o primeiro e o segundo corte para tirar uma fatia. Da mesma forma aqui, um pedaço da reta. Então, a gente sai, né, a gente recupera aquele raciocínio da seguinte forma, ó, a reta, ela não tem começo e nem fim. A semi-reta, ela tem começo, mas ela não tem fim. E agora o segmento de reta, qual que vai ser o raciocínio para ele? É um ente geométrico, uma figura geométrica que tem começo e tem fim, beleza? Então, se você for analisar pelo desenho das coisas, né, a gente vai ver que a gente tinha originalmente, né, vou desenhar de novo para recuperar o raciocínio, a reta. A reta, né, chamamos ela de reta R, colocamos o símbolo em cima, e aí vai, né, ela continua para a esquerda e para a direita. Como que a gente chega na ideia de segmento de reta? A gente limita a reta a 2 pontos, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a mesma reta, só que agora, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai tirar as setas e no começo e no fim, né, a gente vai usar pontos. Ou seja, se fosse uma reta, eu saberia que ela continuaria para cá e para lá. Mas como eu estou falando de um segmento de reta, eu defini 2 lugares para definir o começo e o fim. Como a gente aprendeu a dar nome para ponto com letra maiúscula, então usamos letra maiúscula aí para marcar os pontos de origem e de fim. Portanto, para eu dar nome para esse segmento, eu vou usar a letra do começo, a letra do final e vou colocar em cima um traço. O traço não tem seta, ou seja, ele não continua a crescer nem para um lado nem para o outro. Isso mostra para nós, mesmo sem o desenho, que se vocês verem essas letrinhas aqui, e que é muito comum, principalmente o pessoal aí que está estudando para o Enem, exercícios de geometria do ensino médio, todos eles usam muito esse tipo de escrita. Nesse caso, a B com risco em cima significa segmento de reta, tá bom? Agora que a gente viu tudo isso, ponto, reta, plano, lá no primeiro vídeo, e agora viu semi-reta e segmento de reta, a gente tem condição de construir tudo, mas simplesmente tudo que a gente quiser na geometria, beleza? Então, só para que a gente possa entender um pouquinho mais essa ideia, é o seguinte, veja bem. Quando a gente fala de um ângulo, por exemplo, que é uma abertura, né, entre 2 linhas, a gente agora consegue identificar que essas linhas, elas são o quê? Semi-retas. Por quê? Elas têm um começo, né, mas não tem um fim. Ela tem um começo aqui, mas não tem um fim. Esse ângulo só é possível de ser formado porque a gente entende a noção de semi-reta. Da mesma maneira, quando a gente, por exemplo, desenha um retângulo, a gente vê que o que a gente usa não são retas, né? Mas na realidade são 4 segmentos de reta. Por quê? Tem um começo e tem um fim. Tem um começo e tem um fim. Tem um começo e tem um fim. E tem um começo e tem um fim. Beleza? Então, de agora em diante, pessoal, a gente tem que saber diferenciar ponto, reta, plano, semi-reta e segmento de reta. Então, tudo bem facinho. Segue a nossa playlist aí de geometria para ficar sempre em dia com as nossas matérias. Se você deseja receber, né, uma lista de exercícios especial para você e quer que a gente corrija depois, manda para nós o nosso e-mail, vortexeducacional, né, 2020@gmail.com, ou comenta lá nos vídeos, olha, eu quero receber uma lista, estou com dúvida, manda para mim aqui que a gente ajuda vocês, tá bom? Para quem ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações para receber todas as nossas novidades. Recomenda o nosso canal para os seus amigos, familiares, colegas de sala e professores. Isso ajuda muito a gente tem tido um bom crescimento, né? De pouquinho em pouquinho a gente está ficando muito feliz com isso, tá bom? Então, ajude-nos a chegar aos 100 primeiros inscritos, né, desse canal, que é tão recente. E quando a gente chegar aos 100 primeiros inscritos, eu vou soltar um vídeo especial, diferente das aulas, para a gente falar de um assunto bem bacana e que é comum a todos nós, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!